Galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Paz reforça desejo do Corinthians e pede que Arthur espere fim do transfer ban para poder negociar com o jogador. Vamos acompanhar aí e como está a negociação entre o Corinthians e Memphis Depay. Bom, Memphis Depay. Ai, o Memphis Depay. O que ele fez? Ele postou um vídeo treinando nas férias. E quem conta os detalhes é o Alexandre Silvestre. Vai daí, Silver. Tudo bem, Michele, pessoal? Memphis Depay em algum lugar do planeta Terra postou esse vídeo, agora num treinamento mais intenso, subindo escadas num morro, lembrando Rocky Balboa nas famosas e clássicas escadarias da Filadélfia. Memphis Depay se preparando para o retorno ao Timão. O contrato, a proposta de renovação está na mão do Memphis Depay. O Corinthians aguarda uma resposta do Memphis Depay. O Marcelo Paz, diretor executivo do Corinthians, falou hoje no programa da Renata Fã, o Jogo Aberto, e confirmou que nesse novo contrato, nessa proposta do Corinthians, não consta a bonificação individual tão polêmica que tem nesse contrato atual. Estou falando do novo contrato. Então, o Memphis ganharia a bonificação partilhada com os demais jogadores, nada específico para ele. É uma diferença além da redução do salário. O Corinthians deve mais de 40 milhões ao Memphis e esse pagamento da dívida estaria também, de acordo com Marcelo Paz, atrelado ao novo contrato do Memphis Depay. Claro que se o Memphis não quiser voltar para o Corinthians vai ter que pagar em algum momento, nem que seja na justiça. E aspas para o Marcelo Paz a respeito da data de retorno do Memphis Depay aos treinamentos. Se não houver acerto, não faz sentido algum ele voltar a treinar aqui 4, 5 dias, porque o Memphis continua de folga, de férias, e o contrato termina no final do mês, no dia 31, Michele. Estou curiosa para descobrir onde é que ele está treinando, porque se ele veio para o Corinthians ou não veio para o Corinthians vai depender, disso aqui, de dinheiro. E aí eu quero saber de vocês. A gente não sabe, né, se vem, se não vem. Primeiro, importante ele estar treinando. Eu não estou nem enxergando ele nessa imagem, mas ele está descendo e subindo a escada. Eu estou olhando aqui no meu celular. E, aliás, treinar na escada é maravilhoso, né, para quem não tem problema no joelho. Miller, fala uma coisa. No que o Memphis Depay não estar no Corinthians vai impactar neste elenco? E estendo depois a pergunta para o Alex. Veja bem, Michele, esse vídeo dele treinando é um retrato de que ele não está interessado em nenhum momento em voltar para o Corinthians. Por quê? Porque se ele tivesse interessado, ele estaria treinando no Corinthians. Mas ele está de férias, ele estava na Copa. Mas tudo bem, veja bem, o Corinthians, aí é outra coisa, o Corinthians fez uma proposta para ele, de renovação. Eu acho que ele não vai aceitar, até porque é redução de salário, aquela coisa toda, e o Corinthians deve muito dinheiro para ele, vai reduzir o salário dele, eu não sei se ele vai aceitar. É claro que a gente sabe que não surgiu nenhuma proposta grande para o Depay na Europa. Então, por conta disso, eu acho que ele vai engolir um pouco o orgulho e vai aceitar renovar com o Corinthians, Xará. Pode ser. Eu acho que está na mão dele, né? O Corinthians fez a proposta, chegou até onde ele acha que pode chegar. E o Memphis está aí se preparando nas férias, mostrando que está tentando ficar em forma, que não está largado, que não vai chegar gordo aqui de volta. Acho que essa é a ideia dele, de ficar postando esses negócios, né? Para mostrar, inclusive, que está numa negociação, mas que também está dedicado a prosseguir bem a carreira, coisa que ele não fez nesse ano ainda pelo Corinthians. E de extensão também não fez na Copa do Mundo pela seleção da Holanda. Até porque, né, Xará, na Copa do Mundo, ele se recuperou, mas não jogou. Não? Sim. Como ele não jogou na Copa do Mundo, ele tem que treinar mesmo. Ele tem que treinar e mostrar que está treinando é uma coisa que fica num segundo plano, mas o torcedor gosta de ver. Para o torcedor é um recado de que ele está interessado, de que ele está ali querendo alguma coisa, né? E a hora que ele resolver, aí a gente vai saber, porque está na mão dele. O Corinthians fez o que pôde fazer. E outra, você falou de baixar salário, né, Xará? É difícil baixar salário, mas como ele tem mais de 40 milhões para receber do Corinthians, eu imagino que nesse novo vínculo, eles vão diluir essa dívida para que ele continue... Ao longo do contrato. Para que ele continue ganhando uma fábula no Corinthians, né, Xará? E outra coisa, né, Xará? Sabe como que é dirigente de futebol? O time tá bem, paga. O time tá mal, atrasa o salário. Isso aí acontece em todos, ou quase todos os times aqui no futebol brasileiro, infelizmente.
Acho que eu descobri onde está o Memphis Depay. Onde? Acho que eu descobri onde está o Memphis Depay. Depois do Google Lens? Tá na histórica e deslumbrante trilha costeira localizada lá na Catalunha, na Espanha. Eu acho que lá no mar Mediterrâneo, Agora hein? Barcelona, então. Bom, é isso aí, tem mais é que aproveitar. Bom, melhor oferta do ano, hein? O Silvestre também tem as informações sobre os pagamentos atrasados do Corinthians. Pagaram, Silvestre? O que você apurou? Não, até o momento não foi pago o direito de imagem relativo a junho, mês passado. O presidente Osmar Stabile prometeu se reunir com os jogadores na transparência, jogando limpo, para explicar a situação que já é conhecida, fluxo de caixa, dificuldade, dívidas, prioridades, tem transfer ban para pagar, aquela coisa toda, mas uma das prioridades é quitar também o direito de imagem, que é a maior fatia do salário, entre aspas, do jogador de futebol. O problema é que, olha só, o direito de imagem que está atrasado é em relação a junho, mês passado. Só que agora, no dia 20, hoje é 14, né? 14 de julho, dia 20 vence o direito de imagem de julho desse mês. Então, vem aí bola de neve, a não ser que o Stabile dê nó em pingo d'água, consiga recursos para pagar o atrasado e já pagar o direito de imagem também deste mês. Corinthians reconhece, também não é novidade para ninguém, até para fluxo de caixa, que precisa vender jogadores, pelo menos 2. O ideal seriam 2. Mas o André, que poderia ter saído no começo do ano, na janela passada, e o Corinthians preferiu segurar mais um pouco pela importância do André naquele momento para o time, está na mira de clubes. O Marcelo Paz confirmou que tem sondagens boas, mas nenhuma proposta firme ainda pelo André, nem por qualquer outro atleta do atual elenco do Corinthians. Bom, e aí eu pergunto para o Miller, como que fica para o elenco essa questão de ter o direito de imagem atrasado? Não ter pagado o mês de junho, né? Já vai vencer também já o está em julho. atraso. Como que fica aí se você não ter o teu... Que o direito de imagem é a parte grossa, não é isso? E de imagem é a maior parte do salário, exatamente. E aí, no que isso impacta no dia a dia do jogador, do treinamento do jogador, do atleta em campo, ou não impacta em nada? Impacta em muito, né? Olha, Michele, você quer mexer com a cabeça do jogador, é atrasar salário do atleta. Isso aí é quase que geral, não é só o privilégio dos jogadores do Corinthians. Acho que recomeçar o Campeonato Brasileiro com salários atrasados não é bom para o time do Corinthians, não é bom para a diretoria fazer isso. Claro, nós sabemos que o clube do Corinthians está quebrado financeiramente, porém tem que honrar os seus compromissos, até porque a folha do Corinthians, Xará, é uma das maiores do Brasil. É uma das maiores do Brasil e o presidente está certo em dar uma satisfação, ele tinha que fazer isso, não pode deixar É o mínimo, né? de pagar e esquecer, né? Falar, quando der eu pago e se alguém vier perguntar eu respondo. Não, ele tem que se preocupar em manter o elenco na mão, interessado, às vésperas de um retorno para uma temporada importantíssima para o Corinthians, para tentar fazer um Campeonato Brasileiro melhor do que fez até agora, e tem uma Libertadores pela frente, na qual o Corinthians cumpriu uma bela campanha na primeira fase, foi um dos melhores times, foi o líder do seu grupo. Tem que continuar, né? E tem um confronto difícil, né, contra o Rosário Central, que é um time argentino complicado. Já começa com essa pedreira? É o primeiro confronto, né? Rosário Central e Corinthians pela Libertadores da América no dia 13 de agosto. Até lá tem jogos pelo Brasileiro ainda antes, mas os jogadores têm que voltar com tudo, com garra, com confiança e, de preferência, com salário quitado, né? Não dá para ficar com salário atrasado por muito tempo. Ô, Michele, uma coisa é você... O presidente fala assim, olha, vou vender 2 jogadores para pagar as dívidas, inclusive os salários atrasados. Aí, beleza. Outra coisa é o clube querer contratar outros jogadores, reforços, estando com salário atrasado. Aí o jogador no vestiário vai dizer assim, peraí, você quer contratar o fulano de tal, quer pagar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros nesse jogador, e nós aqui? É isso. Aí arrebenta com o vestiário. Aí quebra o grupo. Ah, não tem jeito. Agora, e como que faz assim? A torcida entende que tem que vender, por exemplo, peças para ter dinheiro para pagar salário? Ou aí vai começar, também vai piorar o time vai ficar fraco? Por um lado, a torcida entende. Por outro lado, não, porque se os resultados não vierem, aí o torcedor vai cobrar. Vai pressionar, né? Vai pressionar e pedir reforços.
E o pior é que se não vender ninguém. E se não tiver interessado Então, pra vender? até agora, que eu saiba, não teve nenhuma proposta ainda para jogadores do Corinthians. Se não vender, como é que faz? Como é que faz? Com o cofre vazio, Xará. E com Salário transfer atrasado. ban, como é que vai e com contratar? Um monte e de receber o transfer segundo ban. transfer ban. E O parece que segundo. vai vir mais transfer ban. Tem mais 2 na fila. Então, tem mais 2. Já viu ficar com 4? O Charles e o Thales Magno. Aí como é que você quer renovar com o Memphis Depay? Tem Tá. jeito. Tá complicado financeiramente o Corinthians. Nossa, o Miller tá com perfume hoje. Aí depois você me fala qual é. Nossa Senhora. A gente vem falando. O Corinthians tá afim de fazer loucura pelo meio-campista Arthur. No Corinthians, os caras falam que vão contratar, tá? Enfim, é um jogador caro, que deu um desconto pro Corinthians, mas de quanto esse desconto? Entendeu? Quanto esse desconto, né? A gente trabalha com a informação que ele pediu 2,5 milhões pro Grêmio. Se ele deu um desconto, vai dar um desconto de 2 milhões, é muita coisa pelo Arthur. Hoje o Bruno Andrade traz a informação que ele quer ganhar 100 milhões em 2 anos, que daria mais de 3 milhões. Se ele deu um desconto e tá cobrando 2,5 milhões pro Corinthians, cara, eu começo a acreditar em tudo e não acreditar em nada. Enfim, sinceramente, está faltando transparência no Corinthians. Eu acho que se eles não querem falar claramente os números, né, então procure a gente passa para vocês os números. Mas o que está rolando é que o Corinthians vai contratar o Arthur e está disposto a fazer loucura. É um jogador. Por quê? Porque é um jogador que o Paes quer muito e é um jogador que o Diniz quer muito. E aí você tem o seu executivo querendo muito e o seu técnico querendo muito. E aí o Osmar Stabile vai acabar cedendo, entendeu? Por qualquer valor. Eles estão todos confiantes em relação ao Arthur dentro do Corinthians. Cara, tá muito misterioso, né, o Corinthians essa semana, e eles estão realmente querendo botar para quebrar e trazer esses jogadores. Enfim, o Arthur é um jogador caro e eles estão confiantes demais. Isso está me deixando realmente com uma pulga atrás da orelha. Um blend um pouco diferente hoje, mas não sei se é Copa do Mundo, né? A falta de transparência atrapalha um pouco. Eu não gosto de informações pela metade, sabe, essas meia conversas assim. Eu acho complicado, mas é do que vive o Corinthians hoje, tá? Realmente a situação do Corinthians não é boa, gente. Não é boa, né? E eu não sei como é que vai ser, como serão as eleições. Enfim, tô aí para falar a real para vocês, tá? Os caras estão querendo trazer o Arthur mesmo, caro, e o Wesley seria vantagem, esses 80%, pô, um baita negócio, mas eu deixo ainda um asterisco aí para saber se realmente é isso, tá? Se não tem alguma coisinha escondida que a gente vai descobrir depois, porque acontece muito isso. Eu lembro lá atrás, quando me venderam a história do Romero. O salário do Romero era 350, 300 e pouco, né? Só que o 300 e pouco era o CLT, né? Esconderam que tinha mais a imagem, e depois o salário do Romero era 700 e pouco, quase 800 pau. Depois foi aumentando. Loucura. Deixa o like, inscreva-se no canal. Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, não esconde o desejo de contar com o volante Arthur, da Juventus da Itália, que defendeu o Grêmio por empréstimo até o mês passado. O dirigente colocou o jogador de 29 anos entre as poucas possibilidades de reforço para a próxima janela de transferências, mas admitiu que a negociação só poderá avançar após o Corinthians quitar os 2 transferbans e colocar em dia os pagamentos ao elenco. Paz ainda pediu que Arthur espere a resolução das pendências para, então, tentar um acerto. O Diniz gosta muito do Arthur. Ele gosta de desenvolver jogador, não de contratar. Ele olha muito para a base, tem muito menino bom, mas pede muito pouco. Um dos nomes que ele citou foi o Arthur. Ele entende que somaria, agregaria muito. É um nome que a gente gosta. Entendemos que seria uma oportunidade de mercado, disse Paz em entrevista à TV Bandeirantes nesta terça-feira. A gente sabe que o Arthur gosta do Corinthians, tem uma admiração profissional pelo clube. Ele é um grande jogador, com passagens pela seleção e pelo futebol europeu. Tem esse perfil. Porém, temos dificuldades para enfrentar. Tem atraso de salário e transfer ban.
para depois chegar nas contratações. Estamos trabalhando para quitar salários e transfer ban para poder fazer movimento de mercado. Arthur tem contrato com a Juventus até metade de 2027. O Arthur é um nome que a gente gosta muito. Se ele puder esperar tudo isso acontecer, de repente pode ser um jogador que venha para o Corinthians. Tem a cara do Diniz. A pedida salarial inicial foi considerada alta pelo Corinthians, mas o clube acredita que a boa relação entre o técnico Fernando Diniz e o volante pode fazer com que o jogador aceite reduzir os valores para viabilizar o negócio. O Corinthians também tem interesse na contratação do atacante Wesley, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e espera resolver as pendências financeiras para concluir a negociação.